Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal, meu nome é Mayara e hoje eu vou ensinar essa pulseira aqui, feita com cristais e miçanguinha. Maravilhoso esse modelo, né? E acompanha aí o vídeo até o final, que enquanto eu estiver ensinando aqui, eu vou dar outras ideias de modelo também, tá? Pra gente começar, a gente usa o fio número 20, fio de nylon, tá? E a gente faz essa ponta aqui, porque a gente vai fazer esse fechinho, feito com as próprias pedrinhas, os cristais, tá? Então, a gente já faz pra depois a gente medir aqui o tamanho dessa argolinha pra passar, tá? Então, fio 20, eu cortei um pedaço de meio metro, tá? Pra sobrar uma quantidade boa pra gente amarrar aqui depois. Eu tô usando aqui também a agulha número 12, agulha bem fininha pra colocar, pra passar as miçangas. Mas se você não quiser, não precisa usar, tá? Uma dica pra você colocar agulha, normalmente o buraquinho é bem apertadinho, né? O que que eu faço? Quando o fio não passa, morde um pouquinho a ponta, né? Amassa um pouquinho com o dente, que aí a gente consegue passar. Deixa eu ver se aparece. Não aparece muito, eu amassei só um pouquinho aqui e já passou, tá? Bom, então pra gente começar, a gente faz o seguinte. Vamos fazer essa florzinha aqui de 4, não sei se dá pra ver por causa da cor, mas vamos fazer um quadradinho aqui, a gente vai fazer a volta e aí depois a gente fecha pra chegar até aqui, tá? Colocamos no fio 3 cristais. E mais um, a gente vai cruzar o fio, tá? 4, ó. E no último, a gente passa ao contrário, assim. Junta as duas pontas e puxa, pra ficar bem igualzinho o fio. Pronto. Uma florzinha de 4. E aí, a gente faz a volta. Então, em um fio só, pode ser, tanto faz o lado, tá? Mas eu costumo sempre usar o lado direito. Então, aqui a gente já conta uma. Aqui, essa miçanga que tá cruzada, a gente conta um. E no fio do lado direito, a gente coloca mais 3. Na última, a gente cruza os fios. Pronto. A gente vai fazer aquele quadradinho. Se você quiser, pode usar também uma pedra. Uma pedra, uma bola, né? Uma pedra bonita que você tiver aí. Não precisa fazer com os cristais. Aqui, a gente passa o fio aqui do lado. A gente cruzou aqui e passa o fio nessa do lado. E nesse outro fio do lado direito, de novo, a gente coloca mais 2. Sempre completando 4. Cruza o fio na última pedrinha. Ó, aqui a gente vai costurando, tá vendo? Aqui, de novo, como a gente fez aquela hora, passo nessa do lado. E nesse fio, a gente coloca mais 2. 2. Na última, a gente cruza os fios. Pronto. Aqui é a última florzinha, né, dessa volta. Então, o que que a gente faz? Aqui eu vou passar nessa de baixo. A gente tá dando volta embaixo, tá dando a volta aqui, né? Então, essa é a última e essa aqui foi a primeira que a gente colocou. A gente vai ter que passar em 2. Nossa, eu tô achando essa cor muito ruim pra aparecer aí. Ó, agora sim. Tá vendo? Então, passou em 3, quer dizer, passou em 2, né? Aqui a gente cruzou, passou nessas 2. Agora, a gente vai colocar só uma e pode cruzar os fios.
Ó, fizemos um quadradinho, um cubinho. E aí, um fio, a gente passa em duas. E o outro fio, a gente passa em uma. Só pra gente fechar esse último quadradinho aqui. Opa! Ó, pra gente fechar o último quadradinho aqui, senão ele vai ficar muito solto. Deu um nó. Ó. Só dá um nozinho. Dei uma laçada e agora eu dou outra. E fica bem justinho esse quadradinho, que vai ser a bolinha que a gente vai usar pra fazer o fecho. Agora, a gente vai fazer essa parte aqui. O nozinho a gente deu aqui, vamos colocar uma miçanga de cada lado, cruza com duas. Uma de cada lado, cruza com duas. Ó, a minha miçanga não é miçanga Jablonex ou aquela preciosa, que é uma qualidade melhor, né? Que é tamanho perfeitinho. Essa daqui já é. Ela tá bem igualzinha, tá vendo? Os tamanhos. Agora, a que eu tenho aqui, olha só, não é essa que eu tô usando. Tá vendo? Uma fininha, outra mais larguinha, um pouquinho maior. Então, o que que eu faço? Eu costumo escolher um pouco, né? Tem um pouco mais de trabalho, mas eu vou escolhendo pra ficar mais ou menos parecido e não ficar feio o trabalho depois. Mas, ó, a miçanga Jablonex é outra coisa, né? Pronto. Ó, cruzamos com dois, eu coloquei uma de cada lado e duas pra cruzar. Então, de novo, uma de cada lado. E duas pra cruzar o fio. A miçanga Jablonex, ou você vai encontrar como preciosa, ela é um pouco mais cara, mas a qualidade é outra coisa também. Bom, aqui eu coloquei 4 florzinhas, vamos contar aqui, ó. Uma, contando com essa uma, duas, três, 4. Na quinta, eu juntei com a pulseira. Então, eu vou deixar esse aqui que eu já fiz pra gente finalizar depois. Ó, uma. Foca. Uma, duas, três, 4. Então, esse aqui eu deixo pra gente finalizar a hora que for colocar na pulseira. Agora, pra fazer a pulseira, a gente usa um fio de aproximadamente 1 metro. Bom, cortei o fio. No fim, eu cortei um pouquinho mais de 1 metro, tá? Mas pouca coisa também. Porque eu não gosto de ficar emendando fio e dá um pouco de trabalho também fazer com fio um pouco maior, mas eu prefiro. Vamos lá, pra gente começar, eu gosto de começar aqui. A gente vai fazer essa fileira toda. Aqui a gente vira, faz essa voltinha e volta. E eu vou explicando aí o passo a passo.
Aqui a gente coloca... Deixa eu colocar perto. Bom, aqui a gente vai colocar 7 miçangas. Um cristal de cada lado. Oh, meu Deus. Aí. 7 miçangas, um cristal de cada lado. 3 miçangas de cada lado também. E uma para cruzar os fios. Cruzo os fios. Junto as duas pontas. Sempre no começo é bom a gente juntar as pontas para não ficar um fio maior que o outro e depois sobrar muito de um lado e faltar, né? Juntamos os fios e puxa a primeira argolinha. E aí, a gente vai trabalhar com os dois. Põe 3 miçangas em cada fio, um cristal de cada lado, 3 em cada fio e mais um para cruzar. Prontinho. Olha a diferença, né? Da miçanga toda tortinha. Mas tá bom. Vamos fazendo assim. Agora eu vou trazer quando eu já estiver terminando essa fileira para mostrar como que a gente vai fazer a volta para fazer essa segunda fileira aqui, tá? Bom, cheguei aqui no finalzinho dessa primeira fileira. Aqui, o que que a gente vai fazer na última argolinha? Pra gente fazer essa volta, a gente tem que chegar com o fio aqui, nesse cristal. Pronto, assim tá melhor. A gente tem que chegar com o fio aqui, cruzamos aqui na miçanga. Em um fio, a gente vai colocar 3 miçangas, um cristal, 7 miçangas e vai cruzar nesse. No outro, a gente só vai colocar 3 miçangas, tá? Pronto, ó. Paramos com o fio aqui do lado. E eu já aproveito para dar uma ideia. Dá para fazer uma pulseira lindinha com só assim uma fileira. Olha que simples, que fofinha, delicada. Dá pra trocar as cores dos cristais e no lugar dessa miçanga que a gente cruza os fios, dá pra colocar um cristal também, uma bolinha diferente, de outra cor. O que que vocês acham da ideia? Achei que ficou muito delicada. Agora, a gente faz o seguinte. Vamos começar essa fileira toda de cristal, só que a gente tem que fazer essa argolinha aqui. Aqui, que é um detalhe, né? Pra ficar igual desse lado. Então, colocamos no fio, ó, no fio que ficou pro lado de cima, a gente vai colocar um cristal e as miçangas no mesmo fio. Vamos colocar 6 miçangas. Um cristal e 6. Aqui, ó, o que que a gente vai fazer? Aquela argolinha com o mesmo fio. Então, eu coloquei aqui, eu vou segurar aqui e vou passar na mesma direção do fio, tá? Ó, ele tem que fazer uma argolinha. Ó. No mesmo fio, tá? E aí, a gente puxa pra continuar. E depois disso que a gente só vai usar o cristal. No mesmo fio, a gente vai colocar dois cristais e cruza no último cristal. Aqui, ó,
A gente só vai, então, fazer florzinha com cristal. Como aqui a gente vai ter esse espacinho, a gente não vai costurar em lado nenhum. A gente coloca um cristal em cada fio e mais um pra cruzar. Ó. Deu pra ver, né? Aqui, ó, vai ficar essa florzinha solta aqui. Pulamos essa aqui, não passou em nada. Esse fio que tá do lado da miçanga, dessa fileira primeira que a gente fez. Então, esse que tá do lado, a gente vai passar só no cristal. Aqui que eu falo costurar, né? Que a gente passa nessa que tá do lado. Passamos aqui e aqui a gente conta duas, porque um cristal aqui e um cristal aqui. São dois, a gente tem que sempre completar 4. Coloca no outro fio um e o último cruza. Ó. E assim a gente vai fazer a fileirinha todinha, tá? Eu vou trazer essa fileira quando estiver pronta também do outro lado, tá? Bom, finalizei essa parte. Chegamos na última florzinha. Passei o fio aqui do lado, nesse cristal. Coloquei um no outro fio e mais um aqui pra cruzar os fios. Aqui a gente não vai virar ainda pra fazer a próxima fileira, porque a gente vai fazer esse detalhe aqui, tá? Então, a gente faz o seguinte, mas aqui a gente vai colocar 4 e cruza com 3 miçangas. Ó. Aqui. 4, cruzou. Nossa, não foca. Aí. 3. Aí, aqui vai ser... Vai variar conforme o tamanho da sua pedra, né? Porque aqui a gente vai ter que medir com o que a gente fez no começo. E aqui também vai depender da sua miçanga, se ela é jablonex, como essa aqui, se ela é toda diferente, como a minha. Então, a gente faz o seguinte, coloca algumas miçangas e vai medindo. Aqui, a gente vai cruzar em 7. Essa parte que fica reta, essa parte aqui tem 7 miçanguinhas. Então, a gente, pra ele ficar retinho, né? Tá vendo? Essa medida, a largura, né? Então, são 7 miçangas. E aí, a gente vai medir aqui conforme o tamanho da pedra que vocês colocaram, né? Da bolinha que vocês fizeram no começo, pra colocar no fecho. Então, ó. O que a gente faz agora? Eu tenho que ver, eu tenho que segurar aqui. Tem que segurar aqui e ver se ela vai passar com muita dificuldade. Ó, tá vendo? Ficou super larga. Então, eu vou ter que tirar algumas miçangas. Tirei 2 miçanguinhas e vamos ver se o tamanho, ele dá certo. Eu seguro aqui com a outra mão e, ó, seguro e passo. Oxi. Agora, ficou faltando, acho que uma. Tem que ver certinho o tamanho, porque, ó, quando a gente coloca aqui e estica, tá vendo? Fica esse buraquinho, deixa eu ver, ó. Esse espaço aqui é porque na hora que a gente põe, ele abre, né? Então, ficou faltando, acho que uma miçanga.
eu tirei duas aquela hora. É complicado falar a quantidade de miçanga aqui, porque as minhas miçangas estão muito irregulares. E também aqui eu não tô nem me preocupando com isso, nessa parte aqui, porque não vai interferir, né? Olha só, essa parte que eu vou cruzar o fio, ó como que tá diferente. A primeira aqui grandona, outra pequenininha, outra mais fininha. Dá pra ver? Olha. Então, por isso que aqui eu não vou passar pra vocês quantas miçangas eu usei, tá? Porque vai variar muito da sua miçanga. E se você tá usando um cristal como o meu, do mesmo tamanho. Pronto. Coloquei uma e cruzei aqui o fio em... Opa, deixa eu tirar. Ó, cruzei o fio aqui em 7 miçanguinhas, tá? Então, o que que a gente vai fazer de novo? Medir. Pega lá sua bola, segura aqui. Eu sempre enrolo no dedo assim pra segurar. E a gente enfia nessa argola que a gente fez. Agora deu mais certo, tá vendo? Ela entrou com não tanta dificuldade, tá vendo? E ela vai ficar paradinha ali. Ó, eu acho que aqui é suficiente. Então, deixamos de lado aquela bolinha que a gente fez e vamos continuar. Aqui, a gente faz o seguinte, vamos passar o fio em um cristal, costurar aqui, voltando, né? E aí, no outro fio, a gente coloca um cristal. Coloca 3 miçangas de cada lado, um pra cruzar. E a mesma coisa que a gente fez aqui, a gente vai fazer aqui. 3 miçangas de cada lado, só que aqui a gente vai sempre costurando um cristal aqui, tá? Ó, aqui é o seguinte, dá pra ver que ficou diferente, né? Coloquei 7 miçangas aqui, que a gente cruzou, 7, e aqui também tem 7, porque são 3 desse lado, 3 e um que a gente cruza. Então, aqui a quantidade tá igual. Só que como a minha miçanga tem umas que estão bem grandes, né? Ó, duas grandes aqui, duas mais finas, outras grandes aqui. Então, isso pode estar interferindo no tamanho. Se fosse tudo igual aquelas outras miçangas ali, então não ia fazer diferença. Mas aqui parece que tem mais. Quando a gente puxa, olha o que acontece. Olha o que tá acontecendo. E eu não posso deixar assim, né? Vai ficar feio, vai estragar a pulseira. Olha só. Então, o que que eu vou ter que fazer? Ou eu tenho que trocar as miçangas e colocar mais ou menos o mesmo tamanho, ou tirar. Mas aí também não vai dar o tamanho da pedra, né? Então, vou ter que dar um jeito aqui. Bom, pessoal, olha só. Eu precisei mudar, né? Trocar as miçangas aqui. E o que eu fiz? Agora dá pra ver que ficou bem melhor, né? Não tá ficando torto igual aquela hora. Aqui, continua com 7. 3 miçangas aqui, 3 e uma que cruzou o fio. Só que aqui, eu deixei com 5, porque aqui tem duas... todas as 5, né, na verdade, são um pouco mais larguinhas. Então, eu coloquei 5 e achei que o tamanho ficou bom. Aqui, o total de miçangas nessa argola aqui, que eu fiz pra passar a bolinha, tem um total de 23 miçangas. É bom a gente medir de novo, porque, pelo menos no meu caso, né, como eu precisei trocar, ó, segura aqui e passa. Você tem que segurar, continuar segurando aqui pra não abrir, né, a argola, tá? Então, segura firme aí e passa pra ver se ela vai passar fácil, se não vai, entendeu?
Pronto, passou. Bom, aqui, a gente tá fazendo aqui, já fizemos... Opa, esse lado. Fizemos aqui, passamos, né, as miçangas aqui, 3, cruzamos aqui, 3 de cada lado, vamos costurar nessa do lado, nesse cristal aqui do lado, põe um no outro fio e coloca as miçangas. Lembrando sempre de, aqui tem um, pula um, vai ficar com um X aqui. Aí, costurou em um, vai pular aqui e tem um X, tá? Olha lá, um X. Ó, o nosso X tá aqui. Então, tem essa, pula essa. Eu vou passar nessa. Ó. E aí, nesse fio, a gente coloca um cristal. Coloca um cristal e miçanga de novo dos dois lados. 3 e mais um pra cruzar os fios. Pronto. Ó. E aí, a gente vai fazendo. Lembrando sempre de pular um aqui, tá? Fazendo X, pula um, costura no outro. Pula um, costura no outro. E eu vou trazer quando já tiver aqui no finalzinho, tá? Pra esse vídeo não ficar tão longo. Bom, finalizei aqui. Cheguei na última florzinha. E o que que a gente faz aqui agora? Costurei, ó, dá pra ver aqui que eu coloquei 3 miçangas, passei nesse cristal. Aqui, nesse mesmo fio, a gente vai colocar 7 miçanguinhas. No outro, a gente coloca 3 também. Ó. Desse lado, a gente coloca 3. Pra ficar aqui, né? 3. Vamos colocar nesse mesmo fio 3 miçangas, um cristal. E vamos cruzar no cristal, porque a gente vai fazer essa curva. Vamos sair aqui pra fazer uma outra fileira só de cristal. Cruzamos. Ó, e mais uma ideia aqui pra vocês de modelo. Uma pulseira como essa, só que o modelo mais fino. Olha como ela ficou linda. Se for, ó, pra quem não gosta de pulseira muito larga, ficou linda, né? E aí, o fecho, vocês nem precisam fazer desse jeito aqui, ó, com essa bolinha aqui. Pode só fazer essa argolinha mesmo e coloca uma argolinha, como eu fiz nessa aqui, ó, que eu tô usando. Coloca a argolinha, ó, dos dois lados, argolinha aqui, já coloca o fecho. Faz aqui. Bem simples. Bom, aqui, o que que a gente vai fazer? Esse fio que ficou pro lado de cima, a gente vai colocar 3 cristais. No último, a gente vai cruzar os fios. Ó. Aqui, o que que a gente vai fazer? Ó, mesma coisa que aqui. No meio do X, a gente vai colocar um cristal aqui, um de cada lado, e vamos cruzar. Ó, tá vendo? Não pegou aqui as miçangas, então a gente faz igual. Ó, aí o que que a gente vai fazer? Costura aqui. Acabei de perceber que uma hora eu tô passando pra cá o fio, outra hora eu tô passando pra cá. Mas, ó, aqui, sempre pegando do lado. Então, um a gente põe o cristal, não costura em nada, no outro a gente costura. Põe 2 no outro fio e no último a gente vai cruzar.
Cheguei aqui no final dessa fileira. Agora, o que que a gente vai fazer? Agora, vamos passar, ó, costurei aqui do lado. Vamos colocar um cristal, pra gente fazer igual esse lado aqui, a gente coloca um cristal, vamos passar em 3 miçangas daqui. Peraí, vamos fazendo, né? Um cristal. Vamos colocar essas miçangas, porque a gente vai fazer essa voltinha, mais grudado com aqui do lado. Então, colocamos 4 miçangas. Quatro. E vamos passar em 3 daqui. Então, a gente conta a partir dessas aqui, as 3 últimas, né? A gente vai voltar em 3, tá vendo? Então, volta nessas 3. E vamos passar no cristal de novo. Pronto. Olha lá, pra ficar essa argolinha, tá vendo? Igualzinho do outro lado. E aqui, a gente vai colocar outro cristal pra fechar esse quadradinho aqui. Pronto. Fechamos. E agora, a gente vai fazer a última fileirinha igual, ó, toda essa de miçanga. Vamos fazer aqui. Colocamos 7 miçanguinhas, um cristal e 3 de cada lado e mais um pra cruzar. Tudo aqui, ó. Então, nesse fio de cima, vamos colocar 7 miçanguinhas. Ó. Colocamos todas em um fio só. Aqui, desse lado, um cristal e mais 3 miçangas. Nesse fio, 3 miçanguinhas e uma pra cruzar. Agora, a gente vai começar a fazer esse X aqui. Então, 3 miçangas, é só ir copiando aqui. 3 miçangas, uma de cada lado, quer dizer, 3 miçangas de cada lado do fio. A gente vai costurar nesse cristal aqui, tá? Lembrando de pular um, a gente pula esse, passa no outro. E no outro fio a gente coloca cristal. Ó, 3 aqui. E aqui eu já coloquei o cristal. Então, o que que a gente faz? Pula esse e passa no próximo. Pra ir formando o X que tá aqui, tá? Ó, certinho. Ó, o fio tá acabando, então eu vou mostrar como que eu faço. Aqui, a gente vai ter que passar por 3 miçangas e parar com o fio aqui do lado pra cortar, pra continuar com o outro pedaço. Tá acabando, mas não é suficiente pra gente chegar até o final. Coloquei, olha só, o que a gente colocaria aqui em 2 fios, eu coloquei em um só. Então, 3 miçangas, um cristal, 3, o que a gente iria cruzar, e mais 3. Tudo em um fio só, porque o fio tem que parar aqui do lado desse cristal. Então, aí a gente dá um nó. Pronto, ó, o nó ficou bem ali no ladinho, no cantinho, ó. Tá vendo? Ó, dei o nó aqui. E pra ele ficar bem preso, a gente vai dar volta com o fio nessa florzinha aqui. Então, essa ponta, a gente passa aqui. Passa em
mais um cristal. E o outro, a gente vai passar em 2 também. Opa. Ó. Aqui. E dá um nozinho de novo. Uma laçada e mais uma. Aí. Já tira a agulha já, dá uma puxadinha. Eu sempre faço assim, tá? E pode cortar. Ó. Fica bem curtinho. Aqui, se você quiser, você pode queimar, mas eu não costumo queimar, não. Se eu ver que incomoda, aí eu queimo, mas olha como que ele fica. Tá vendo? Bem curtinho ali. Então, normalmente não vai incomodar. Eu acho que até pra queimar vai ser meio difícil aqui, porque eu cortei bem curtinho. Dá até pra... não dá. Ó, então, agora a gente vai pegar um outro fio, passar aqui e continuar. O que a gente vai fazer aqui? Vamos pegar a miçanga que tá no meio. Então, conta 3, 3 de cada lado, a gente pega essa do meio aqui. Pronto. Pegamos essa do meio. E aí, a gente vai continuar. Esse fio que ficou desse lado, é o que a gente vai costurar aqui, tá? Pula esse, passa no próximo. Se você também cortou o fio, lembra de, na hora que cruzar a miçanga, puxar, igualar as pontas, tá? Segura as 2 pontas pra puxar e deixar igualzinho, pra não ter problema também depois faltar fio de um lado só, sobrar do outro. Vamos continuando. Esse lado aqui, que a gente colocou as miçangas, a gente coloca um cristal, põe mais 3, e do outro lado a gente só coloca 3 miçangas. Pronto, ó. Nem faz diferença, nem aparece que o fio acabou e a gente precisou colocar outro. Vamos finalizando essa parte, ó, a última florzinha, a gente tem que sempre lembrar de colocar a mesma quantidade daqui, ó, vou mostrar nessa aqui. A mesma quantidade de miçanguinhas que tem aqui, tem que ter aqui. Só que nesse caso, como a gente vai fechar essa fileirinha aqui, a gente vai amarrar o fio, então, a gente coloca tudo em um fio só pra dar o nozinho aqui do lado do cristal. Então, esse fio eu coloquei 3, passei no cristal, e aqui eu coloquei 3 miçangas, um cristal e 3, 4, que seria, eu queria cruzar, e mais 3. Então, a gente colocou tudo em um fio só, tá? E damos o nozinho. Opa. Opa. Damos um nozinho pra já encerrar aqui. Não vamos cortar o fio ainda. A gente sempre dá uma volta pra ele ficar bem seguro, esse nó, tá? Mas aqui também, ó, tem esse detalhe. Pra ficar igual, a gente tem que fazer essa orelhinha ali, né? Então, um fio, aqui, tanto faz o fio que você pegar, tá?
o fio que ficou aqui do lado, você passa no cristal. Colocamos opa, colocamos 5 miçangas, 6, quer dizer. 6 miçanguinhas e passamos na mesma direção do fio. Prontinho. Tá? Então, aqui a gente vai dar uma voltinha, dar um nó e dar outra voltinha, dar um nó, pra ficar em outro lugar. Já passamos aqui. Agora, a gente dá a volta. Agora, a gente dá um outro nó. Pronto. E como esse aqui foi pra segurar essa parte aqui, eu prefiro dar mais uma voltinha aqui pra segurar esse nó pra ter mais segurança. De não soltar. Aqui, esse fio pode passar em 2 pedras, 2 cristais, e o outro em 2. Ou pode ser em uma também, não tem problema. Mas é só pra parar com a agulha, né, em outro lugar e dar o nozinho de novo. Prontinho. Agora, o que que a gente faz? Corta. Corta essa ponta. Essa parte está pronta. Aqui, pra gente colocar essa bolinha aqui, que vai ser o nosso fechinho, a gente precisa cruzar com esse fio aqui. Mas vamos colocar uma miçanga de cada lado. E lembrando de deixar aqui, pra ficar bem no centro, 2 de cada lado, a gente vai pegar as 3 do meio. Três aqui e vamos cruzar os fios aqui. Três miçangas. Pronto. Aqui, você tem que ver o seguinte, medir no seu braço, ou se você tem a medida do braço da sua cliente, né? Então, aí, você faz, mede. Se precisar, você pode aumentar um pouquinho mais aqui a quantidade de florzinhas, pra dar o tamanho do braço.
E aí, é só a gente passar os fios, tudo, andar com ele até um outro lugar, pra gente dar um nozinho também. Vou encontrar os fios aqui e depois dar uma volta e dar um nozinho por aqui, como a gente fez com o outro fio também. Essa pulseira, comentem aqui o que vocês acharam, porque eu, particularmente, eu acho ela muito linda. E esse modelo, eu copiei da vitrine de uma loja. A loja tava vendendo super caro. Eu vi, parei uns minutinhos ali, contei as pedrinhas e cheguei em casa eu fiz. E hoje resolvi trazer pra vocês, né? Espero que vocês gostem, que façam aí pra vender, ter uma renda extra. Ó, dando um nozinho. Bem aqui no cantinho, do lado do cristal. E aí, a gente vai fazer de novo, dar uma volta nessa florzinha de 4 e damos um nozinho de novo. Só no cristal, tá? Não passa mais nas miçangas. Agora, damos um nozinho de novo. Uma laçada e 2 laçadas. Pronto, puxa. E só cortar. Prontinho. Finalizamos, ó. O que vocês acharam? Esse modelo aqui eu fiz... Esse modelo, né? Essa pulseira aqui eu fiz um pouquinho menor. Mas... comentem aqui se vocês acharam fácil, difícil de fazer. Ela é um pouco trabalhosa, mas ela é muito linda. Deixem um comentário aí. Obrigado por assistir. E até o próximo vídeo. Até mais!